Boa noite, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Agora eu consigo aqui fazer um vídeo, rapaziada. Tô sentado aqui para trocar ideia com vocês, né? O primeiro objeto aqui, né, em que a gente... Não, a primeira cadeira, né, mano, que a gente tem aqui no novo lugar que a gente mora, né, rapaziada? Essa nova casinha, beleza? Tô montando ainda. Como eu tive que interromper, né, a minha mudança por conta dos Estados Unidos, da Copa do Mundo de Clubes, agora a gente voltando com tudo, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, eu tenho ilustre ali, mano, caralho. Ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade, beleza? Vamos pra cima trocar mais ideias aí sobre o David Ancelotti. Hoje eu não estou sozinho, tá certo? E vamos falar aqui um pouquinho também sobre uma reportagem, né, cara, que saiu lá, né, na França. Primeiro de tudo, muita gente pedindo atualizações aí sobre janela, tudo mais. Eu acho que o Botafogo vai ser muito pontual, certo? De julho até setembro, tá certo? Acho que o Botafogo busca, ele avalia, né, e não com extrema urgência para essa janela, um zagueiro, mais um zagueiro construtor, até porque o Botafogo perdeu aí o Jair. Monitora a situação do Cuiabano, né? Porque o Cuiabano ainda não foi negociado, continua sendo o jogador do Botafogo. O Botafogo busca um ponta direita, tá, gente? O Botafogo busca um ponta. Na verdade, buscava um ponta direita com o Renato Paiva. Agora vamos ver qual vai ser a exigência do David Ancelotti, avaliando o elenco do Botafogo e entendendo, né, o que vai ser necessário. Mas que o Botafogo busca um ponta, seja ele um ponta esquerda, seja ele um ponta direita, é fato. O Botafogo busca um jogador agudo e bom no 1 para 1. Né? Se eu fosse o Textor, embora seja muito difícil pelos valores, pela questão do orçamento, o quanto ganha, não custa nada, né? O não a gente já tem sempre, né? Mas eu sondaria o Malcom, né? Que é atacante, ponta da equipe do Al Hilal, ex-seleção brasileira, ex-Barcelona, e que tá aí de saída do Al Hilal, né? Pode estar se desligando do clube saudita. O grande problema é a questão salarial, né? Pode estar livre no mercado, mas hoje o Malcom recebe, na conversão do dólar para o real, 10 milhões de reais por mês, né? É o mercado inflacionado, o maluco da Arábia Saudita, não tem jeito. É a mesma coisa do Firmino, né? O Firmino recebe 12 no Al Ahly. Então, assim, o Botafogo tem que contratar um ponto, e eu acho que, assim, o Malcom é um maluco que ele é titular em qualquer equipe do futebol brasileiro hoje, tá? Eu acho que é um jogador, assim, não vou dizer nível Luiz Henrique, porque a nossa idolatria é muito grande, mas é um jogador que tem o potencial de Luiz Henrique. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que o Botafogo vai ser bem pontual, assim, nessa janela de julho a setembro. O Botafogo, ele buscou aí o Correa, né, outros jogadores que chegaram, Montoro, enfim, né, e vamos ver aí com o David Ancelotti, né, não vai adiantar ficar fazendo contratação agora, já que um novo comandante está chegando, beleza? Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Um vídeo do meu amigo Bernardo. Vocês estão ligados no Bernardo? Ele tem um canal Central do Futebol e, claro, Central Botafogo, e ele trouxe, né, os estudos que ele fez a respeito de toda a carreira, o desenvolvimento profissional do David Ancelotti, que não foi jogador profissional, mas foi preparador físico do PSG, depois virou auxiliar técnico e aí começou a integrar a comissão técnica do pai. E o que se fala, né, por parte da imprensa europeia, por parte dos jogadores que foram treinados, é que muito do up, né, da reviravolta na carreira de treinador do Ancelotti, o Ancelotti começa muito bem como técnico, aí ele tem uma queda de rendimento, tanto é que ele vai treinar equipes de prateleiras menores, né, como por exemplo o Everton, e aí depois ele tem um salto para voltar, né, às grandes conquistas com o Real Madrid, retornando ao Real Madrid, tendo o sucesso que teve no último trabalho. E isso tem muito a ver, na opinião de muita gente, com David Ancelotti. Dá uma olhada aí no vídeo do Bernardo. E antes, né, eu deixo aqui também, né, os odões especiais, vou colocar aqui abaixo para vocês darem uma olhada, beleza? Para você ter aí a possibilidade do ganho extra com os jogos Fluminense e Chelsea e Paris Saint-Germain e Real Madrid. Tem boas oportunidades na KTO, palpite com responsabilidade. E confere aí o vídeo do Bernardo. Fala pessoal, Bernardo aqui, aparecendo mais uma vez no canal do Brown. Vamos falar de David Ancelotti, David, enfim. Eu vou falar David. Eu passei os últimos dias, desde que saiu a primeira notícia com o nome dele, eu comecei a pesquisar sobre o cara e acabei achando algumas coisas maneiras, interessantes. Tem pontos positivos e pontos negativos, e vamos falar sobre isso. E como essa contratação
se resume à palavra incerteza. O David ele começou sua carreira profissional em 2012, como preparador físico do PSG. Isso ele tinha uns 23 anos, porque hoje ele tem 35. Então ele passou 4 anos como preparador físico na comissão técnica do Ancelotti, do Carlo Ancelotti, o pai dele, até que em 2016 ele tirou a licença UEFA A e começou a ser o auxiliar técnico, efetivamente, do Ancelotti, isso no Bayern de Munique. Então, como auxiliar técnico, ele passou pelo Bayern, pela Napoli, pelo Everton e pelo Real Madrid. E a verdade é que ele é um auxiliar muito participativo. E lá na Espanha, eles destacavam bastante a participação dele no trabalho do Ancelotti. Ele era o cara que passava os treinos, ele era o cara que fazia as análises dos rivais, ele construía uma relação forte com o jogador, e isso até foi falado, né? Eu achei relatos de jogadores, o Javi Martínez, volante espanhol, que jogou no Bayern de Munique, foi treinado por ele, falou que ele completa o Carlo Ancelotti na questão de mostrar como o futebol está evoluindo para ele. Então, meio que modernizar o Carlo Ancelotti, sabe? Ele é um cara que participa muito do jogo, dando sugestões. Ele é o cara que questiona, que desafia o pai dele durante as partidas e nos treinamentos. Tanto que tem um episódio que foi muito falado que os torcedores do Real lembram muito, que foi Real e Bayern de Munique na Champions League. O Bayern estava ganhando. O David pede diversas vezes para botar o Roselu, o atacante Joselu, que acaba entrando e fazendo gol e dando a classificação para o Real Madrid. Então isso acabou ficando lembrado lá, um episódio maneiro. Então, cara, ele é só falando taticamente agora, o David ele fala que ele vai montar equipes para se adaptar de acordo com as situações, para se adaptar de acordo com o que ele tem em mãos e os times que ele vai enfrentar. Que ele aprendeu com o pai dele a ser flexível e achar diversas formas de vencer partidas. Mas ele tem, de fato, um estilo favorito, que é um estilo ousado e vertical, ou seja, ele gosta de atacar. Mas o que é mais importante para ele é saber fazer diversos estilos, diversas coisas em alto nível. Então, cara, como auxiliar, como um profissional do futebol, ele é top. Ele sabe muito de futebol. A questão é que ele nunca foi treinador. Ele teve diversas propostas para ser treinador, tanto no Everton na Premier League, agora no Rangers na Escócia ainda, como na Série A italiana. Mas ele nunca, de fato, foi um treinador. Então vai ser uma aposta que a gente vai ter que descobrir na marra, num tempo decisivo da temporada, se ele tá pronto ou não, sabe? Isso que é o que causa incertezas, que faz ser um tiro no escuro, porque ele não tem um trabalho pra gente olhar e analisar dele, sabe? Ele tem ideias, ele tem entrevistas, tem relatos de jogadores que mostram que é um bom profissional, mas como técnico mesmo, não tem como a gente analisar ainda, então faz ser um tiro no escuro. A gente vai ter uma aposta, pode ser uma boa aposta, pode ser considerada uma boa aposta, mas não deixa de ser uma aposta gigantesca no momento que talvez não fosse o ideal para apostar. De qualquer maneira, é um profissional que sabe de futebol e eu vou torcer para ele dar certo e espero que vocês também. Valeu? Tamo junto. Se você gostou da minha cara, foi comigo, me segue aí, @centralbotafogo e também @bernardo.central para vídeos todos os dias de futebol sobre todas as equipes. Tamo junto. Bom, a gente pode ver, né, que é um cara muito elogiado. E é aquilo, a gente não vai conseguir fugir muito nesse momento do ônus e do bônus, do pró e do contra, muito simples. De bônus, o conhecimento, né, o nome que ele carrega, a qualidade que ele demonstra no seu trabalho e o seu currículo avantajado, né, multicampeão na Europa. O ônus, né, a questão da experiência, a questão da idade, a questão de ter 35 anos, a questão de nunca ter comandado ele sozinho um vestiário. Correto? Tudo isso tem que ser considerado importantíssimo na hora da gente avaliar o trabalho desse jovem italiano, tá certo? E a gente complementa aqui o nosso conteúdo, rapaziada, com uma reportagem que saiu lá do Lyon, né? E aí é uma reflexão que eu quero fazer, eu não quero me apegar a essa reportagem propriamente para informar sobre isso. Saiu uma reportagem por parte de um jornalista, eu acho que do L'Equipe ou do Le Parisien, agora não me lembro, mas falando que, bomba, o Lyon é que está pagando as coisas do Botafogo. Sendo que, primeiro, isso não é um mistério, né? Lyon e Botafogo tem um caixa único, o caixa da Eagle. O Textor já falou isso abertamente aqui no Brasil. Quem está tratando isso como novidade na França é porque não está inteirado no que o Textor fala, né? Na minha opinião. Segundo ponto que está errado, né? Ele fala que o Lyon, o Botafogo... gastou 90 milhões de euros dos cofres do Lyon para contratar jogadores como Luiz Henrique
Igor Jesus. Aí você já vê que é mentira, né? Porque o Igor Jesus ele veio de graça, ele veio sem custo, né? O Botafogo ele contratou o Igor Jesus quando ele estava em fim de contrato nos Emirados Árabes. Então isso já é mentira, né? Mas assim, a reflexão que eu quero trazer aqui é que o torcedor do Botafogo, ele cai nessa pilha e ele é ironizado, né, digamos assim, ele é ridicularizado pela imprensa, pelo torcedor rival. Ah, é satélite. Ah, o Botafogo tem que pagar as contas do Lyon. Ah, o Botafogo é o puxadinho do Lyon. Só que lá na França, a imprensa francesa, os torcedores do Lyon e os rivais do Lyon, o torcedor do Olympique de Marseille, o torcedor do PSG, o torcedor do Nice, zoam o torcedor do Lyon de, você é satélite do Botafogo. Tá aí você endividado e o Botafogo lá ganhando tudo lá na América do Sul. O Textor só quer saber do Botafogo. Ou seja, pro torcedor do Botafogo, o Textor só quer saber do Lyon. E pro torcedor do Lyon, o Textor só quer saber do Botafogo. E não é bem por aí, cara. A gente pode concordar e discordar de algumas situações, alguns erros, equívocos, acertos. Eu já falei que o planejamento do Botafogo foi muito mal feito esse ano. A contratação do Renato Paiva, 40 dias para contratar um auxiliar, 60 dias para contratar um treinador e esse treinador ser o Renato Paiva. Então, assim, o planejamento com um mínimo de capricho, o Botafogo poderia estar tendo um ano muito mais próspero em 2025 e mesmo assim, né, veja as histórias que nós já construímos esse ano. Agora, essa questão de satélite, o Igor Jesus, o John Textor, ele não tá nem aí pro Botafogo, ele só quer saber do lucro. Aí eu perguntei para um cara que comentou isso aqui abaixo. Cara, mas assim, qual é a tua ideia? Vendeu o Igor Jesus. Sim, o Botafogo vendeu o Igor Jesus porque o Botafogo precisa pagar a conta. O Botafogo ainda é um clube que tem 500, 400 milhões em dívida. Quando o John Textor pegou era 1 bilhão. Né? E ele conseguiu reduzir a dívida praticamente na metade nesses 3 anos de SAF. Então, além do Botafogo estar pagando dívidas, o Botafogo está conquistando títulos. Conquistou a Libertadores, conquistou o Campeonato Brasileiro, dentre erros e acertos que, enfim, a gente vai concordar e discordar aqui de várias situações e é do jogo. Né? Mas o correto tem que valorizar o time e não tem que vender ninguém. É assim que pensavam os dirigentes do estatutário, do associativo, que não conquistaram nada. E o Botafogo construiu aí uma dívida de 1 bilhão de reais e quase parou de existir, correto? O Botafogo não achou petróleo, gente. O Botafogo não tem um fundo saudita, que é um sheik, ele fala, gente, a vida que segue, eu vou montar um puta time, o Botafogo não tem obrigação de nada. Não existe isso, a realidade não é essa. A realidade o Botafogo tem um dono que tem uma empresa com investimentos bilionários. Essa empresa depende, né? Um clube da França depende da Bélgica, o da Bélgica depende do Brasil depende dos Estados Unidos, o dos Estados Unidos depende, e assim vai. Correto? E aí nessa, o Botafogo, peraí, para pagar as contas aqui e acertar o orçamento, tem que vender um jogador. Agora a gente está tendo uma margem, vamos contratar esse. Caramba, agora a gente está ficando um pouco apertado, vamos vender mais um jogador. Acontece, né? Assim como acontece no Flamengo, que tem que vender vira e mexe jogador. Assim como acontece no Palmeiras, tem que vender jogador. O Gerson acabou de ir embora do Flamengo, né? No Palmeiras, assim, vira e mexe, tem que sair um jogador. O Vitor Reis, né, que muito se pedia, né, a oportunidade para ele no Palmeiras, teve que ser vendido para o Manchester City, né, da Inglaterra. Então, assim, cara, todo mundo tem que vender jogador. O Botafogo não é diferente. O Botafogo não ficou dinheiro infinito. Não existe isso, certo? Enfim, por aí vai. Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.